Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Prestes. E eu sou o Caio Onofre. E esse aqui é o Vozes de Peso, o podcast da Prix, a marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. E hoje, Rafael, o que a gente vai falar hoje, Rafael? Hoje a gente está aqui nos estúdios da ABCcom. Antes de começar, queria agradecer a ABCcom pelo estúdio, pelo espaço, pelo esforço aí de a gente estar produzindo esse podcast, né? Sim. E também tem toda uma equipe, eu e o Caio já estamos aqui, nosso segundo episódio. Já tivemos a Fê Ortiz, que é da equipe, que participou do Voz das Mulheres, a Ana Paula Araújo, que participou do último podcast com a Karina e com o Danilo, né? E a gente queria agradecer todo o time de marketing da Toledo, né, que está dando um suporte para esse projeto. E agradecer também ao time da nossa equipe da Toledo. Equipe que é a pauta do nosso episódio. Exatamente. Hoje. Que é? Qual que é a pauta de hoje, Rafael? Vou falar. Fala pra gente. Assistência técnica. Assistência técnica, vou perguntar pra você, olhando no seu olho. É custo ou investimento? Essa é a pergunta. E para responder essa pergunta, a gente trouxe duas vozes de peso, que a gente sempre traz vozes de peso aqui. Então, para apresentar nossos convidados, eu queria dar um bom dia, muito obrigado para Wendel Teixeira e Olga Carla, que vieram aqui hoje responder essa pergunta. Bom dia. Bom Tudo bem? dia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Satisfação enorme poder participar, representando um pouquinho da assistência técnica. É uma responsabilidade grande, né? Para começar, rapidão. Com certeza. A gente vai bater um papo, vai ser bem descontraído. Então, a gente fala assistência técnica, internamente, a gente fala com todo carinho de AT. Então, Sim. posso falar AT? Vamos AT. Podemos falar AT? Opa. Então, quando Sim, vocês claro. ouvirem AT, é assistência técnica, que é apelido, a gente é íntimo, né? Sim. Já é parceiro. E primeiro, antes da gente conversar, falar sobre AT, a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Sim. Quem que é o Wendel? Quem que é a Olga? Vou começar com as mulheres, tá, Opa, Wendel? com Primeiro certeza. as damas. Ali. Olga Carla, conta pra gente um pouquinho. Quem é a Olga? Da onde você veio? Qual a sua função? Qual que é seu cargo na Toledo? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá bom. Bom, vamos lá. Eu me chamo Olga Carla, né? Trabalho na Toledo já na assistência técnica, né? Na Toledo há 15 anos. Trabalho na filial de Santos. Eu iniciei na área administrativa. Fiquei um tempo trabalhando na área administrativa. Depois fui convidada para trabalhar como vendedora interna. Acredito que tenha ficado mais uns 2, 3 anos como vendedora interna. E aí surgiu a possibilidade, né? De começar a atuar na área externa, na área comercial, que é como responsável por soluções em serviço, que é onde eu estou até hoje. Direto, já na assistência técnica já entrou. Isso, já entrei iniciei na assistência técnica mesmo, né? Como eu estou até hoje na assistência técnica, mas iniciei na área administrativa. Na área interna, Geral. né? Legal. E quanto tempo você tá na Toledo já? 15 anos no 15 total. anos no total. Isso. Legal. Não foi o seu primeiro trabalho? Não foi o meu primeiro trabalho. Eu já trabalhava já há um tempo numa empresa, né, que coincidentemente também era assistência técnica. Legal. Eu sou formada em administração de empresas e aí eu já trabalhava já há um certo tempo, estava acabando de me formar, né, já tinha praticamente já me formado e estava naquela fase de querer, né, buscar novas oportunidades. Eu sempre tive vontade de trabalhar numa empresa grande, de ter, né, de progredir realmente. E aí foi onde eu comecei a buscar, né, novas oportunidades no mercado e foi quando eu fui selecionada para trabalhar na Toledo. Eu até sabia que se tratava de uma indústria, né, mas até então eu não sabia que eu ia atuar diretamente na assistência técnica. Foi legal porque era mais ou menos o mundo que eu vivia, né? Então eu consegui me adaptar muito bem, entendeu? Você, Wendel. Legal. Eu entrei na Toledo em 98, entrei também Agora há pouco, faz um tempinho aí, completando 25 anos de empresa, graças a Deus. Eu entrei pela assistência técnica também, entrei como técnico na filial de Santos, né? Tive o prazer de trabalhar com a Carla lá e fiquei como técnico em torno de 8 anos. Depois dentro da assistência técnica, passei para técnico líder e em 2010 eu recebi a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, para a nossa filial do Rio Grande do Sul. Eu fiquei um pouco menos de um ano como líder, técnico líder, e depois eu assumi a supervisão da equipe técnica lá da nossa assistência técnica da filial Canoas. E fiquei lá por 12 anos. Voltei no meados de setembro do ano passado. E atualmente eu estou no departamento comercial da assistência técnica, né, a parte de
peças, soluções e parte comercial em geral da assistência técnica. Completando aí 25 anos na empresa. 25 anos, hein? Uma história grande. E vocês dois são da Baixada? Sim. Santos mesmo? Sim. Na verdade, eu moro em São Vicente. São Vicente. Mas é de Santos, nasceu em São Vicente? Nasci em Santos Santos. e moro em São Vicente. E você, Wendel? Eu sou de Santos mesmo. Santos mesmo. Atualmente moro aqui em São Bernardo, mas praticamente só no período de trabalho, né? Todo final de semana eu tô em Santos, a família toda de lá. Tive uma conversa com ele há uns tempos atrás, eu jurava que você era de Paraty, que a gente tinha falado, só família de Paraty, né? Meu pai é de Paraty, tenho muitos familiares lá e eu falo que é a minha segunda cidade, eu amo aquela região onde fui maravilhoso, desde né? criancinha, bem de novinho pra lá e a gente adora lá. Aí eu comecei a conversar com ele, ele já começou, não, você tem que ir lá, você tem que conhecer tal lugar, você foi naquele lugar. Não, é nosso Já temos guia, guia. nosso guia. O Wendel é o nosso guia de Paraty. Pô, legal, falando em Paraty, aproveitando o gancho, hora do Merchan, a gente tá fazendo uma ação, né, através da lei de incentivo, a gente vai patrocinar o projeto do Amir Klink, que ele tem um casarão lá em Paraty, Linha d'Água. Projeto Linha d'Água. Projeto Linha d'Água. Então, pessoal, é no final do ano, final de novembro, comecinho de dezembro. Sim. É um projeto muito legal que o Amir Klink, ele criou. Ele conta um pouquinho da história dele, né, com as expedições que ele foi fazendo. E aí, nesse evento que chama Linha d'Água, tem uma exposição, né? No casarão dele, mesmo, né? É da própria família. Exato. Bem legal. E a exposição, aí no final tem um encontro e a Toledo tá patrocinando através Depois desse você projeto. passa o endereço, quem sabe a gente faz uma visitinha aí. Faz um convite a todos vocês. Pra ir lá. Mas, agora vamos pro que interessa. Não que vocês não interessem, mas é que por que vocês foram convidados para vir para cá? A gente veio para falar de assistência técnica, não é? Sim. E a nossa pergunta, antes da gente falar se é custo ou se é investimento, a gente quer saber o que é assistência técnica? Porque a gente fala de assistência técnica, vem sempre aquela coisa na nossa cabeça. Assistência técnica, para mim, é conserto, manutenção. Assistência técnica vem na cabeça. Manutenção, conserto, graxa, oficina. É isso? É só isso? O que tem além? Agora é a hora. Muito mais. Na minha opinião, assistência técnica é isso mesmo que vocês falaram, né? Nos remete a um conserto, a um reparo, né? Mas a AT, ela tem um diferencial, né? Então, assim, eu vejo ela não apenas conserta equipamentos e nem faz reparo, ela apresenta soluções para os clientes. Então, nós temos aí vários tipos de serviços, que é justamente para poder atender a necessidade das empresas, né? E poder estar muito próximo e resolver os problemas relacionados ao sistema de pesagem. Então, assim, eu digo que a AT, na verdade, ela é um pouco diferenciada, comparada até com outras empresas. Por quê? Ela é assistência técnica de uma empresa que é líder, né, no mercado, líder no mercado de sistema de pesagem. E assim, a Toledo, na verdade, ela é uma empresa que fabrica equipamentos de alta qualidade. Então, não teria o porquê ela não ter uma assistência técnica própria e seguisse um padrão de qualidade, né? Não só para a filial, não só para a assistência técnica em si, da matriz, mas ela também tem toda uma preocupação de atender isso em território nacional. A gente tem mais de 20 filiais aí distribuídas pelo Brasil, justamente para poder fazer um trabalho de pós-venda, né? A preocupação bem é voltada para isso também. Certo. Então, é bem interessante, porque a gente está lado a lado ali do cliente para poder apresentar soluções que realmente vão fazer diferença no processo dele. Complementando assim, não a questão só de conserto, né, que você falou, é normal pensar essa questão, mas hoje a assistência técnica faz um trabalho até, muitas vezes, como de consultoria, né, então a gente tem também toda a equipe de suporte, de treinamento, nós fazemos treinamentos também para qualificar os funcionários, algumas empresas que têm equipe própria de manutenção em alguns segmentos específicos, para dar ali o que a gente chama os primeiros socorros, né, o primeiro atendimento. Enfim, toda a parte de assistência técnica vai muito além do que só o conserto em si, né? Toda a parte de treinamento, consultoria, gestão dos equipamentos do cliente de forma geral. O treinamento não é só para nossa equipe. Você falou, a gente pega, por exemplo, algumas pessoas de parceiros de empresas que a gente vendeu a solução e faz esse treinamento também para ter o primeiro atendimento, é isso que você falou? São treinamentos mais operacionais, né? A gente procura, quando alguns clientes têm essa demanda, mais um treinamento operacional de como usar o equipamento da forma correta, de como até ele fazer ali uma primeira inspeção visual, até mesmo quando ele vai acionar a nossa assistência técnica, ele conseguir passar um pouco melhor o que ele está identificando de problema.
acredito que a gente vai abordar um pouco mais, mas existe situações em que esse atendimento é feito remotamente, então ele também consegue poder fazer um diagnóstico ali visual para poder passar para quem está do outro lado do computador ou do telefone essa informação. Quando necessário, aí o técnico vai a campo mesmo para poder fazer o trabalho. E uma dúvida que eu tenho a gente faz essa pergunta sempre, né? Pô, a gente acha que manutenção é só conserto, tudo. Vocês explicaram um pouquinho que não é só isso. O cliente tem essa noção que manutenção não é só isso? Vocês sentem que a percepção dele é igual à nossa ou eles já entenderam um pouquinho? Na verdade, assim, o cliente ele não encara isso, né? Ele encara, na verdade, como uma despesa. Ele, ele encara como um problema. Porque, assim, na nossa vida, né, particular, a gente realmente não quer ter um problema relacionado a um conserto, né? Quando queima qualquer tipo de eletrodoméstico na nossa residência, a gente já se preocupa porque a gente vai ter que ter um gasto, né, a mais. E assim, isso às vezes acaba acontecendo com o cliente. É difícil você apresentar para o cliente o quanto é importante, de repente, para que ele não tenha essa despesa, ele partir para um processo de manutenção preventiva, entendeu? Para evitar esse tipo de corretiva, porque na manutenção preventiva ele acaba tendo alguns benefícios relacionados até a economia mesmo do próprio equipamento, né? De ter um problema relacionado à manutenção corretiva. Então, o que acontece? A gente normalmente... Ai, já me perdi, gente. Não, mas pegando o gancho. Manutenção corretiva seria isso, por exemplo, vamos dar um exemplo bem... Minha air fryer queimou. Vou lá e vou consertar. Essa é a manutenção corretiva. A preventiva, o que é? Seria tipo... deixa eu ir limpando ela, tipo, de toda vez que eu terminar de usar. É mais ou menos isso com os equipamentos, né? Sim, bem leigo, assim, mas... a gente costuma usar muito o exemplo de carro, né? Que quase todo mundo entende um pouco melhor. Então, dentro do conceito de manutenção preventiva, é como a gente faz. Periodicamente, a gente troca o óleo, troca o filtro, troca algumas peças ali para evitar que uma quebra repentina ou um problema maior aconteça, né? Então, esse é o conceito essa manutenção preventiva. Então, a assistência técnica, como a Carla estava falando, ela, a maioria das vezes é encarada, infelizmente, como despesa, mas dependendo do segmento, dependendo da importância da pesagem, da balança em si no processo do cliente, alguns já encaram isso, já tem uma visão um pouco mais abrangente e encara isso com uma necessidade, né? Depende da dor do cliente, né? A gente, até ele passar por algum processo, às vezes ele não enxerga isso como investimento. Então, isso depende muito da situação. Eu gostaria até de colocar uma observação. Por exemplo, quando a gente fala em manutenção corretiva, né? O que impacta, na verdade, no processo do cliente? Então, a gente colocando isso aí como exemplo, uma balança rodoviária. Então, assim, quando o cliente tem uma manutenção corretiva, quanto tempo aquele equipamento vai ficar parado? Entendeu? Quanto tempo a gente vai precisar para poder resolver o problema? Às vezes pode ser que resolva isso em meio período. Às vezes pode ser que resolva em um dia. Às vezes pode ser que resolva em 2 dias, 3 dias. Então, assim, e isso é difícil o cliente entender, né? Porque ele vai ter um impacto muito grande no processo dele. Vai ter um prejuízo e vai ter um gasto. Porque quando a gente vai transformar isso em hora, né? Como é que se fala? Em faturamento, em cobrar do cliente, em custo, você vai cobrar correspondente ao tempo que ficou o técnico para solucionar o problema. E aí, quando a gente apresenta para ele, às vezes, um plano de manutenção preventiva e faz essa comparação para ele em relação ao que ele gastou, em relação ao que ele poderia ter evitado, aí ele percebe realmente que seria muito mais vantajoso ele ter se preocupado e ter se antecipado em relação à manutenção, né? Porque... até porque a gente falou com outras pessoas e um termo que o pessoal usa muito, né? Que a balança é a caixa registradora do seu negócio. Vai no supermercado. Se o caixa der pau, a fila, dá dor de cabeça. Então é isso, né? Exatamente. Você vai fazendo um plano, vocês chamam de plano também? Sim. Se fosse... Tem planos e só antes de entrar nessa questão do plano, né, que a gente estava falando... Até pegando um gancho do último episódio que a Karina com o Danilo estavam conversando, falando sobre porto, balanças que fazem o transporte do armazém, dos produtos do armazém para o navio ou vice-versa. Um equipamento desse, por exemplo, parado, né, dependendo do local, existe uma multa, um navio parado por atraso no embarque e no desembarque.
E às vezes, muitas vezes o valor dessa multa é infinitamente maior do que a manutenção do equipamento. Sim. Então o Exatamente. cliente tem que começa a enxergar isso, ele enxerga a manutenção como investimento. No caso de uma balança rodoviária, se ela pode até estar pesando eventualmente, mas se ela estiver pesando errado, a perda na produção e a perda de faturamento mesmo. Ali tem produto literalmente escoando pelo ralo ali e ele não está enxergando. Quando ele põe isso no papel, muitas vezes você vê que o valor da manutenção é irrisório. Eu lembro que o meu pai falava, até comentei outra vez com o Rafinha, eu falei, meu pai falava assim, troca o óleo regularmente, deu o tempo da troca do óleo do seu carro, troca o óleo. Porque o dia que fundir o seu motor, você vai lembrar de ter trocado. Porque o quanto custa uma troca de óleo comparado a uma... Você tem que retificar o cabeçote do seu motor, né? É por aí, é bem por aí. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? É um custo, às vezes, um pouco menor, que você se protege de uma quebra inesperada. Sim, né? Exatamente. E é o que você falou do porto. Imagina, quanto custa E qual que é o nome do negócio a gente conversou outro dia. Nome Demorragem. Demorragem. Não sei se é demurragem ou demorragem. Demorragem, acho que a gente dá uma francês? portuguesa. É uma sobreestadia, na verdade. Sim. Trazendo para o português. Melhor. Tem um, Pessoal aí do chat, corrija a gente. É demorragem ou demorragem? Demorragem. Saber. Coloca e ajuda a gente na pronúncia. É uma sobreestadia, que ele tem ali uma programação para ficar dentro do porto ali, fazendo descarregamento ou carregamento. E quando excede esse tempo, ele começa a pagar uma multa. E o valor, ele varia muito, né? De acordo com o porto, de acordo com o contrato, quantidade de containers. Mas são valores muito altos. Estima aí $25 mil. Normalmente é por container, né? Tem de $75, dependendo do tamanho do container, até $460 por container. Você pega um navio que tem, sei lá, 10 mil, 20 mil containers. Não tenho nem ideia, pra falar a verdade, mas são muitos containers, a gente vê pelas imagens. E aí a multa é pesada. Isso é né? diária? É diária. Mais ou menos $25 mil a chega. diária. Então, aí quando o cara olha para esse valor, ele vê que a manutenção é barata demais. Né? Exatamente. Vale a pena, né? Você não bem por aí. Tentar prever uma quebra, uma parada inesperada do equipamento. Cara, e pensando nessa... o que a gente falou, né? Pô, dá pra gente se prevenir, dá pra gente se precaver. A gente tava falando dos contratos, né? Então, hoje a Toledo, ela tem esse tipo de serviço, onde em vez de eu contratar aquele serviço quando eu precisar, eu já me fico tranquilo, falo, vou contratar, né? Não sei se é contrato que vocês chamam, plano, né? Na verdade, a gente trabalha com alguns tipos de atendimento, né? Tanto os atendimentos spot, que são aqueles chamados emergenciais, como os planos de manutenção, que a gente também oferece para os nossos clientes. Então, normalmente, como é que nós fazemos? Fazemos o levantamento de informações, né? Junto ao cliente, para verificar como é que funciona, quais são os requisitos do sistema de gestão de qualidade dele, como é que funciona o processo operacional dele. Por exemplo, como é que está, onde estão instaladas balanças, como é que é o fluxo, né, de pesagem desses equipamentos. Enfim, são várias informações que a gente precisa coletar para que a gente possa apresentar as melhores opções para ele, entendeu? Por exemplo, que nem, se é um equipamento que está muito, fica num ambiente que é muito corrosivo, é uma balança, por exemplo, que é uma balança rodoviária de fundamento, que, né, normalmente fica com muita água, então ela fica acumulado muita sujeira. Então, a gente faz uma avaliação técnica geral de todo o processo e aí a gente consegue apresentar algumas opções de plano para ele, para que ele possa, além de garantir a disponibilidade do equipamento, ele possa também aumentar a vida útil desse equipamento. Então, aí a gente apresenta algumas opções de periodicidades, porque assim, a manutenção preventiva ela é feita de forma em pequenos intervalos, né? Então, quanto maior crítico é um equipamento para o sistema dele, para todo o ambiente, mais é necessidade de haver intervenções técnicas, né? Porque a partir da manutenção preventiva, a gente consegue evitar a manutenção corretiva, diminuir pelo menos a chance de isso acontecer, entendeu? Então, aí, normalmente, a gente apresenta algumas opções, opção A, opção B, opção C, para que ele possa realmente analisar. A gente faz esse estudo em conjunto, né? A gente apresenta esse estudo e discute isso em conjunto para ver o que vai... qual é a melhor opção para o caixa dele até, né?
E aí, a partir daí, começa toda uma tratativa. A gente implanta esse programa de manutenção no nosso sistema e a gente faz todo um planejamento para realizar esse serviço de manutenção. E aí, quais as vantagens que ele acaba tendo? Além de ser financeira, porque o custo acaba sendo até menor, né, em relação aos valores comparado com um atendimento spot, ele tem algumas condições comerciais diferenciadas, tanto para fornecimento de peça também, quanto para o atendimento. Então, assim, ele pode estar fazendo... esse atendimento, normalmente, ele acaba sendo muito mais rápido, porque a gente se programa para ter uma equipe técnica disponível para atender aquele cliente, entendeu? Mas o objetivo principal do plano de manutenção preventiva é fazer com que o cliente fique com o equipamento disponível, pelo menos 95% do tempo, e que traga confiabilidade para o processo dele, entendeu? E, ó, 2 coisas que eu vou falar. Momento telecurso. Atendimento spot. Você falou... Atendimento spot. O que seria? Eu ia perguntar, mas eu fiquei sem graça de Falei, perguntar. ajuda a gente. Essa eu não conheço. O que é? A gente usa muito esse termo, né? É um atendimento esporádico, é um atendimento Esporádico, emergencial. entendi. De um cliente, de repente, que não tem esse plano de manutenção preventiva, por algum motivo ele não quer adquirir, e aí ele acaba fazendo essas solicitações avulsas, né? Sim. E aí é onde a gente faz um serviço de um atendimento corretivo, a gente também pode propor um serviço de manutenção preventiva. Então, assim, cada caso é um caso, entendeu? Mas, assim, existe esse tipo de atendimento também. Os atendimentos presenciais, né? O spot é quando já deu algum problema. Por exemplo, ele vai contratar se, putz, ó, meu equipamento parou, liga pra Toledo e aí esse é o atendimento spot. Isso mesmo. Entendi. É um Não atendimento não necessariamente, né? Pode ser uma preventiva. Pode ser uma preventiva também. Ah, entendi. Porque o tipo de esporádico, né? É o atendimento... esporádico, entendi. Porque a gente pode ter também um plano de manutenção preventiva implantado nesse cliente, ele pode também fazer um chamado emergencial, entendeu? E os planos, você falou, vocês estudam o cliente e tal para elaborar o plano. O plano, todo o plano é customizável? Customizado? Ou não? Existem planos Pacotes standard, fechados ali que falam, ó, Como nós funciona? temos esses. Eu não digo que seja... assim, eu não consigo te passar essa informação, assim, de que Que é forma. 100%. Como assim customizado? Vocês... Não, todo plano vai ser entendi diferente. muito bem. Todo plano de manutenção, todo plano vai ser diferente de cliente para cliente. Ou não, Sim, por exemplo... porque na verdade ele é um plano personalizado. Então, Sim. cada cliente é de acordo com a necessidade dele, entendeu? E aí a gente tem várias modalidades de pagamento. Por quê? É muito complexo, na verdade, Entendi. eu entendo assim. Não tem como você falar, olha, o cliente A e o cliente B vai ter o mesmo tipo de serviço. Não, por quê? Pode ser que o cliente A tenha um número de equipamentos X e o cliente B tenha outro número de equipamentos X, Y, na verdade, capacidade diferente, tipo de balança, né, diferente, tem balança de fluxo, tem balança rodoviária. Então, assim, cada tipo de equipamento tem um escopo específico para realizar esse tipo de serviço. Então, por isso que é muito variável, a gente não consegue padronizar, entendeu? Porque cada cliente vai ter a sua necessidade específica. E aí, a questão das modalidades, sim, que existe uma diferença. A gente pode pegar e trabalhar com um valor, por exemplo, fechou um pacote anual, deu R$10.000, vamos supor, da quantidade de serviço de manutenção preventiva naquele período. E diluir isso em 12 parcelas, entendeu? Que a gente chama da taxa fixa mensal. Também, se quiser, pode também fazer um trabalho taxa por equipamento. Então, ele vai ter um valor já pré-fixado durante aquele período da vigência do contrato para poder fazer o pagamento. Enfim, tem várias modalidades foi aquilo que eu falei, para atender a necessidade do cliente. Por isso que, normalmente, a gente faz esse trabalho em conjunto com ele, para poder apresentar a melhor solução, né, técnica e a melhor condição financeira também. Nós até temos alguns padrões de escopo, né? Mas todos eles são, que nem aquela falou, personalizados. Ele pode mudar ali, não é, tem que ser esse aqui, ou é esse. Então, assim, tem... como por experiência, né, por muitos anos no segmento, a gente tem vários escopos que atende a maioria da necessidade. Mas sempre é possível adequar ali. Ele quer fazer... Até mesmo num plano de manutenção anual, ele não precisa ter sempre o mesmo escopo. Ele pode ter uma intervenção de um escopo, a segunda de um outro tipo de escopo. Ele pode fazer uma manutenção preventiva com calibração e no outro escopo só calibração. Então, isso tudo E isso é muito variável, variável de acordo com aquilo que eu passei. Isso torna o trabalho extremamente dinâmico, né? Isso é bem legal, né? Sim, o técnico, eu trabalhei alguns anos como técnico,
é um dos serviços é uma da parte mais legal, que o técnico ele não tem uma rotina, né? assim, aquela coisa repetitiva. É cada dia, cada semana pelo menos ele está num ambiente, num lugar, É muito num trabalho dinâmico, né? Eu diferente. digo que é muito É dinâmico. muito legal. Tanto é que eu tô há 15 anos na Toledo, mas para mim eu não tenho essa impressão de ter tanto tempo trabalhando na Toledo, porque a nossa área de atuação é muito dinâmica, né? Nenhum dia é igual ao E outro, nenhum né? dia é igual ao outro. A gente tem, cada hora tem um problema diferente. Assistência técnica é mais ou menos isso. Mas eu ia até perguntar isso que você falou. É sempre um problema. As pessoas têm essa coisa do, como a gente estava falando antes, né? Assistência técnica, putz, é problema, é quando dá um problema. E vocês, pelo que vocês estão falando, é o contrário, né? É para evitar problema, né? É, no caso das manutenções preventivas, sim. Mas a assistência técnica, no meu entendimento, ela serve para isso mesmo, para resolver um problema. Para resolver o problema. É, para né? resolver um problema. E eles conseguem entender aquilo, nossa pergunta do podcast, investimento e custo. Os clientes conseguem enxergar como investimentos, eles entendem que tá mudando o conceito ou ainda não? Putz, é custo. É, foi o que o Wendel falou, vai depender muito do tipo de dor do cliente, né? Sim. O tipo de atividade que ele tem, qual a importância que ele tem, né? Qual a importância que o equipamento de pesagem tem no processo dele. E assim, é difícil? É. Mas não é impossível. Então, sempre quando acontece uma situação dessa, tipo, teve um problema de manutenção corretiva, e a gente consegue evidenciar isso para o cliente. Olha, tá vendo? Se você tivesse feito aquele plano de manutenção preventiva que nós havíamos sugerido, de repente você não estaria passando por isso agora, entendeu? Ó, a gente falou... Por favor, ainda. Não, só tá mudando, que o Caio comentou, né? Acho que já vem mudando, gradativamente, mas vem mudando também, porque os órgãos que regulam, né, o mercado também está sendo, por conta da sociedade no geral, sendo mais criterioso. Então, assim, existe mais fiscalização, mais exigência de que os equipamentos estejam pesando certo. A gente não pode deixar de falar que a gente atende com foco na indústria, mas também tem o varejo. Então, assim, a indústria, os valores e os equipamentos normalmente move números maiores, mas o varejo também é grande e a sociedade também cobra. Então, acho que por conta também dos órgãos que regulamentam, Inmetro, IPEM, IPEM e outros, ajuda também, né? Porque exige uma qualidade melhor, uma precisão, porque, no fundo, o que está sendo pesado ali vai parar na mesa do consumidor, direto ou indiretamente, né? Então, isso também vem contribuindo. Contribui para que ele faça, né, fazer esse trabalho. E um negócio legal, agora eu vou perguntar e vocês vão falar bastante agora. Porque nossa assistência técnica é um dos principais pilares da empresa da Toledo do Brasil, certo? É fato. Quase Aí 50% da empresa. Fantástico. Aí um detalhe assim, a nossa assistência técnica é diferenciada, e aí eu queria falar uma palavrinha que vai ao encontro do investimento, que é tecnologia. Como que a assistência como que a tecnologia tá dentro da assistência técnica, dentro da AT? Porque é um diferencial absurdo da Toledo do Brasil perante outras empresas, do mercado. E até o que você fala, né? Por exemplo, numa empresa, quando o cara fala tecnologia, é sempre investimento. Se você falar a palavra tecnologia, o cara, não, a gente tem que investir em tecnologia. Sim. Dá para investir em tecnologia na área de manutenção? O cara tem muitos recursos tecnológicos que auxiliam a manutenção? O que tem de tecnologia agora? O que tem de novo que a gente quer saber? O que vocês viram aí de Sim. novidades? Assim, a tecnologia, no caso, ela é vantajosa, né? Eu acho que ela teve grande importância, tanto para o nosso processo, para a nossa gestão interna, quanto para os atendimentos técnicos, né? Então, assim, eu vou colocar na parte de gestão mesmo. Depois, se o Wendel quiser até passar mais informações referente à tecnologia voltada externa para o cliente. Então, assim, para o nosso processo, o que facilitou, na verdade? Em termos da mobilidade, né? Que antigamente nós tínhamos o relatório de serviços, os atendimentos eram feitos de forma muito... Vamos colocar... manual. Né? Os atendimentos eram relatório feitos... Era relatório, papelzinho. fazia o relatório ali manualmente. Hoje em dia, os relatórios são todos digitais, né? A comunicação é muito mais rápida. Quando um cliente precisa de um atendimento, automaticamente o líder ou o encarregado, o supervisor técnico, passa as informações para o técnico pela mobilidade. Então, a comunicação chega mais rápido, o atendimento é mais rápido. Então, finalizou o serviço, o cliente também já recebe essa informação mais rápido. Então, acho que para o processo de gestão,
E a mobilidade acabou facilitando bastante. Mobilidade é mais é. vamos dizer, o acho que celular. mobile é mais detalhar um pouquinho. celular. Assim, Sim. que para nós é bem comum no nosso dia a dia, então, né, pra quem pô. tá. Assim, a mobilidade que a gente fala, né, na empresa assim, foi essa transição, né? A gente tinha antes, que nem a Carla falou, tudo em papel, relatório, ordem de serviço, técnico, quando entrou no Toledo, você recebia lá uma fichinha amarela, você vai fazer a manutenção nesse cliente, o escopo, tudo que você vai fazer era lá nessa fichinha, botava data, tudo ali. E quando entrou a mobilidade, é um software, né, que os técnicos têm num celular ali, o mobile, vem do mobile aí, e ele recebe tudo por ali, a ordem de serviço, ele faz todos os apontamentos das horas, das peças que eventualmente foram trocadas, do escopo, tudo que ele realizou. E essa troca de informação entre ele e a empresa é dinâmica, né? Na década, eu sou um pouco saudoso, na década, não tenho saudade dessa parte, mas só para dar de exemplo, na década de 90 aí, até começo do ano 2000, a gente técnico andava com carro cheio de manual, era normal, a gente andava com caixas de manual. E, né, Porque não tem como você decorar tudo que cada equipamento, cada particularidade tem no equipamento. São vários né? parâmetros de configuração, então a gente andava com caixas de manual mesmo. Então isso aí foi mudando. Depois, hoje é um celular. Pendrive, agora está tudo no celular, né? Então essa foi a primeira grande mudança dessa parte da mobilidade. E aí, além da questão da mobilidade, hoje, também pegando essa parte de tecnologia, a gente tem muito atendimento remoto, né? A gente tem o que a gente chama de SLA, que a gente faz um acordo do nível de serviço com o cliente para ele ser atendido dentro de um determinado tempo. E esse primeiro atendimento ele é feito remotamente, por internet ou por telefone, normalmente por acesso remoto ao computador. E mais de 90% dos atendimentos acabam sendo resolvidos dessa forma, sem ter a necessidade de um técnico. Aí, quando tem necessidade, o técnico vai a campo, logicamente. Espera aí, vamos lá. Só para mais de 90% dos atendimentos são resolvidos por... Remotamente. Não tem necessidade. Principalmente quando o cliente tem expressivo. Isso é bem impactante e logicamente, para clientes que têm, de alguma forma, algum software controlando um processo, um sistema de gestão de balança rodoviária ou em granel, ou enfim, vários tipos de pesagem. Um equipamento offline lá, um equipamento que não trabalha interligado com nada, logicamente isso daí, talvez por telefone consiga dar algum apoio e tal, mas aí pode ser que esse caso realmente tenha necessidade de ir a campo. Mas a maioria dos atendimentos são feitos dessa forma. Isso a tecnologia permitiu, né? Com esse acesso remoto, nossos técnicos, nosso time de suporte, acessa o computador do cliente, ele consegue ver se às vezes o problema nem está no equipamento, às vezes é na rede de comunicação do cliente, né? E consegue, a gente tem tem vários planos também, pegando aquela questão do plano, para ele ter esse acordo. Dependendo do cliente, a operação não para. É 7 dias por semana. 24 por 7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje a gente já tem alguns planos de atendimento, né? Que são os contratos SLA. Já tem aí um grande número de clientes que estão adotando esse tipo de trabalho. Né? E aí a gente normalmente como é que é feito, né? Também faz uma análise de todo o cenário desse cliente, a gente fornece horas mensais para esse cliente, então ele compra um pacote de horas e mensalmente ele paga um valor X e ele tem disponível essas 30 horas para fazer um atendimento corretivo, né? Que seja, ou uma melhoria no próprio sistema dele. Não, é e bem hoje interessante. com tudo em nuvem, né? A gente tem muitas soluções em nuvem, ou remoto, você consegue... Sim. Né? E o uso também que a Toledo vem implementando algumas soluções, é uma tendência, né? Você falou, a tecnologia ainda estamos evoluindo, tem bastante coisa. A parte de telemetria, que através de sensores, alguns equipamentos, alguns componentes eletrônicos, consegue ter informação em tempo real do equipamento em campo. E isso a gente consegue tomar algumas ações para evitar aí uma parada do equipamento já forma. Aí é mais um pouco entrando um pouco no conceito. Telemetria que chama. Telemetria, esse conceito de você ter essas informações em tempo real, com o uso de sensores, de alguns componentes que você instala no equipamento, ele vai monitorando o funcionamento do equipamento. Voltando à questão do carro, né? O carro eu acho que é o exemplo mais didático. Na Fórmula 1 usa muito, né? Então, assim, na Fórmula 1, o pessoal que está lá, os mecânicos, os engenheiros, estão lá monitorando a temperatura dos pneus, pressão, combustível, enfim, tudo. E por isso que eles conseguem programar exatamente o tempo de parada, o pit stop, essa coisa toda. E a gente traz, isso tem nos equipamentos, a gente está trazendo para essa questão de fazer o gerenciamento do equipamento para tentar, nesse conceito que é um pouco mais
preditiva do que uma preventiva. Basicamente, o conceito é essa diferença de você, com base em informação real, você já se antecipa, né? Preditiva é isso, você antecipa a ação. Você antecipa a ação. Tipo assim, você tá tentando ser um pouco mais de idade. Você tá sentindo um cansaço no seu corpo anormal, você tá com, sei lá, todo dia um mal-estar, tem algum sinal ali. Você vai no médico antes que dê ruim. Isso é a preditiva. A preventiva é quando você vai no médico sem ter nada. Eu vou lá, não tenho nada, eu tô bem, eu vou fazer o tal do check-up. Aí é uma preventiva. Agora a preditiva não, já tem algum sinal, algum indício. E a telemetria, ela é um dos recursos de fazer a preditiva, não é o único, né? A telemetria, ela permite essa informação em tempo real. Mas você tem condição de fazer uma preditiva sem esse recurso, até mesmo com a inspeção visual. Você vai olhar, tem um desgaste, tem uma folga, alguma coisa assim, e aí toma uma ação com base nisso. E eu achei legal essa questão da telemetria, porque é o que você falou, né? Você tá à distância, você consegue identificar um problema. Sim. Você não precisa estar nem em loco e às vezes, sei lá, deve ter algumas balanças que ficam em lugares meio difícil de chegar. Então você tem ali, né? Acredito, Sim. a cara do Endo foi. É que você não sabe os buracos que a gente se mete. Tem. Eu quero saber isso daí Não, também, depois, né? a gente vai fazer essa pergunta aí depois. Mas é isso, né? Esse tipo de tecnologia, ela ajuda até mesmo na questão de você facilitar a predição do negócio, né? Sim. É bem isso mesmo. E a gente tem um dos nossos softwares, que é o Guardian, que faz o monitoramento de balanças rodoviárias, já está sendo implementado e a tendência é essa, né? No varejo, tô pensando em ideias para isso, a gente consegue verificar um equipamento, quantas vezes o teclado foi acionado, se já está prestes a danificar, enfim, são formas de tentar, no fundo, de tentar prever a parada do equipamento, né? Tudo que a gente... E que ele não pare, né? Que ele Que não não pare, pare, né? Ou que seja um pit stop mesmo. Seja uma parada programada, né? Eu gostei disso, rapaz. A sua balança é a sua Ferrari, cara. Ela tem que parar no lugar certo, na hora certa. Tempo certo. 1 milésimo de segundo faz diferença. Olha, Gostei boa. dessa, hein? E uma última pergunta que eu queria trazer, mas é um insight que eu tenho muito. Conforme os equipamentos vão evoluindo, a manutenção, a assistência técnica tem que evoluir também, né? Porque eu vejo que a Toledo toda hora traz uma coisa nova, traz um equipamento novo, uma solução nova. Vocês também. O equipamento evolui, a assistência técnica tem que evoluir junto, né? Com certeza. É tipo isso, né? Sim. Vocês sentem que... O que eu ia falar é o que ele já falou, na verdade, essa evolução que existe, né, na prestação de serviço é a questão do suporte técnico remoto, né? Eu não sei se... Porque por conta do escopo, na verdade, é basicamente o mesmo. A gente segue um escopo, por mais que tenha uma evolução do equipamento, o escopo acaba sendo... utilizado da mesma forma, né? Sim, e a assistência técnica até no geral, assim, né? Desde coisas mais primordiais para o nosso trabalho, como carro. Hoje a Toledo tem a frota própria de carros, né? Técnicos próprios. Isso é uma vantagem competitiva no mercado. A gente tem técnicos espalhados em todo o Brasil, com frota própria. E recursos também para poder ter esse apoio. E tem soluções que a Toledo, a própria ciência técnica, nossos gestores, coordenadores, nossa equipe, a Toledo investe bastante, para buscar soluções no mercado internacional, Estados Unidos, Alemanha. A Toledo está sempre participando de eventos para poder trazer novidades. Hoje já se fala até em realidade aumentada para uso, aqueles óculos VR lá que o pessoal usa para jogar, mas o uso desse tipo de óculos para manutenção, né? Então a gente pode ter alguém do time de suporte lá na Toledo e um técnico em campo usando isso aí, onde ele visualiza quase que uma tipo Matrix lá, o cara vê o manual Real time, vê o manual virtual, ele pode enxergar o equipamento como o técnico está vendo. A gente ainda não está com isso aplicando isso, mas são ideias. São estudos, né? São estudos, coisas que, assim, tem uma gama enorme. E a Toledo está sempre buscando, né? Inovação, está sempre antenada ao mercado mundial para trazer essas novidades para cá, para o Brasil, né? Cara, você falou de carro técnico. A gente está com 23 filiais agora, né? 23 Inauguramos filiais, 3 esse ano. inauguramos. Três novas. 3 novas. Sorriso, Palmas. e Luiz Eduardo Magalhães. Isso. Que a gente também chama de LEM. Lem. Mas por que das filiais? Como que funciona? A gente
técnicos espalhados por todo o Brasil, nessas filiais. Tem os residentes também, que às vezes não estão na filial, mas estão em outras áreas. Vamos falar um pouquinho disso. E também a gente, fora os carros de frota, tem os caminhões, né, Eu tenho um número aqui, me corrijam se eu estou correto. Aproximadamente uns 60 UMCs, acho que é isso, né, que a gente está hoje. Mas, o MC. O que é uma UMC? Momento A gente adora uma sigla, né? A gente adora uma sigla. Fala aí, Carlinha. Bom, a vantagem, na verdade, realmente existe, né, esse número de filiais aí distribuídas no Brasil, e foi aquilo que eu falei, né, um pouquinho lá atrás, é justamente para poder estar próximo do cliente, né, facilitar os atendimentos, é o trabalho do pós-venda, assistência técnica, ela tem muito isso, ela se preocupa muito com pós-venda, então a gente tem em locais estratégicos, né, no Brasil, justamente para poder estar acompanhando, estar lado a lado do cliente, para poder estar acompanhando, isso facilita bastante, né. Uma cobertura muito grande. A cobertura é muito grande e acaba sendo um diferencial também muito grande para Toledo. Sim, e agora, o MC, o que quer dizer mesmo? A sigla é Unidade Móvel de Calibração. Calibração. O caminhão que a gente usa para Pra normalmente fazer calibração as de balanças calibrações. de maior porte. Normalmente balança rodoviária, Entendi. pesagem de rodovia e de clientes também em portaria. Normalmente Porque é muito ó, comum. a gente tem a cobertura, quanto? 90 e poucos por cento do remoto. Remoto. Sim. 23 filiais e um monte de técnico espalhado. Então a gente tá ali. Sim. Piscou, todo o Brasil tá atendendo. Sim. Então, Acho já- que Ela é está importante. presente em todos os lugares. Ah, É aquilo que o pessoal Parceira, fala, da parceira. capilaridade, né? Eu acho que é um termo Aham. bom, né? De falar. A gente tem uma capilaridade muito boa no Brasil, muito né? Sim. grande. E está aumentando. É. A previsão de abrir novas filiais. A Toledo está sempre antenada no mercado. A Toledo investe muito, né? A assistência técnica e a Toledo, de modo geral, nunca está acomodada. Né? Tá sempre, por mais que seja líder do mercado aqui na América, mas ela está sempre buscando trazer novidades, sempre investindo, sempre abrindo filiais, ajudando o cliente e ela também Sim. se E desenvolve. a gente com tem isso. os parceiros, né? Por exemplo, as nossas filiais atendem muitas indústrias, né? A parte de assistência técnica, de AT de indústria, mas os parceiros que a gente chama de OTA, né? Sim. Chama de OTA, para não ficar OTA. o cacó. Chama de OTA. OTA ou OTA, OTA. depende OTA, da região, é. né? Que são Que as são oficinas oficinas técnicas. Autorizadas. Que é mais Autorizadas. focado, às vezes, pro comércio, Varejo, né? Para aquela é. balança que a gente tá mais acostumado a ver na padoca. Isso, esse mercado a gente, É. pegando a questão da capilaridade, para a gente conseguir cobrir melhor, a Toledo, diferente da indústria, no varejo ela foca, ela direciona essa demanda para esses parceiros, né? Então ela cadastra algumas oficinas, tem alguns pré-requisitos para se tornar uma oficina autorizada. E esse pessoal que atende aí a padoca, a O açougue, farmácia, o o açougue, mercado. o bairro. E temos, acho que, mais de 300 aí. Então, aproveitar Eu aqui, não sei, ó, não tenho esse O número último exato, número não. que eu vi, acho que era É, uma umas torno de 500. Esse É, número então, ó. é exponencial. Sim. É muito grande mesmo. Você que é OTA, Oficina Técnica Autorizada, obrigado. Parceria, isso aí, tamo junto. Vocês são uma parte da Toledo do Brasil É, e a muito gente importante. Que é importante, agradece. Em breve queremos vocês aqui também. Sim, sim. Legal, legal. Mas é legal a gente entender, né, essa diferença, porque quando a gente fala de assistência técnica, a gente tem esses dois universos, o universo da indústria e o universo do varejo. A gente, internamente, a indústria a gente atende, né? E aí o varejo a gente define que as oficinas técnicas, como você falou, pela capilaridade. Sim. Mas antigamente não era assim, né? A gente foi evoluindo, né? Acho que o Wendel tinha me contado uma história que eu queria até chegar nessa. As OTAs, a gente chama aí as OTAs, algum outro mercado a gente atende ainda, grandes redes e tal, mas Sim. não é o foco principal. Não. A gente procura sempre direcionar para esses parceiros, mas alguns clientes até gostam ou preferem que seja diretamente pela Toledo, algumas redes de supermercado, hipermercado maior, mas eles não têm nenhum impedimento, eles também atuam nessas grandes redes. Uma perguntinha aqui, pode falar baixo. A Toledo do Brasil, assistência técnica, ela só faz serviços para produtos Toledo do Brasil, para soluções Prix ou não? Pode Minha falar, dúvida. É dúvida. Não, a gente... Porque às vezes tem um outro produto também que outro, não... também eu entendo também que seja Legal. um diferencial da Toledo, né? Porque a gente tem capacidade de atender equipamento de outro fabricante. Tem vários concorrentes, né, no mercado, tipo Líder, Alfa,
sei se pode falar, né? Pode, Mas Mas concorrência e aí, sadia, pô. uma concorrência sadia. E assim, a gente consegue praticar os serviços de manutenção preventiva e corretiva tranquilamente. Então, Sim, o pessoal sim. é capacitado para isso, entendeu? Sim, Pô, nós legal. temos até natural, né? O mercado são pessoas que às vezes já trabalharam nessas empresas, vieram para Toledo e a Toledo também estuda, né, o mercado. E o cliente não necessariamente vai Sim. ter sempre produto da Toledo, E então a gente assim- tem que estar preparado, né? E acaba também sendo uma oportunidade pra gente, porque às vezes o que acontece né, em determinadas situações, a gente precisa atualizar esses equipamentos, porque os equipamentos às vezes são obsoletos, né? São células analógicas. Então, a oportunidade que a gente tem de estar nesse cliente é muito boa, porque a gente tem condições de repente, colocar um sistema eletrônico da Toledo. Entendeu? Então, a gente consegue fazer uma atualização tecnológica desse equipamento. Então, acaba sendo uma oportunidade também. Legal. Eu falei baixinho só pra... Eu Não, tenho uma pergunta muito que bom. o Rafinha tinha trazido aqui agora um pouquinho atrás. Quero perguntar para vocês. Você já foi técnico de campo, né, Wendel? Já. Carla Eu já não fui atuou, técnica, não não. foi técnica, Não. mas já presenciou alguma manutenção, acho que a palavra é caótica, mas sabe, num lugar muito difícil de chegar, um lugar que foi difícil, mas que vocês Famoso conseguiram perrengue, resolver. né? O perrengue, é o que a gente quer ouvir o perrengue. Eu já vi o pessoal fazendo manutenção até em balsa. Tinha uma balança, eu recebi foto, cara, eu não entendi. Meu Deus, o que é isso? Na verdade, assim, eu não tenho essa vivência de concerto, né, na rua. Mas, assim, eu tenho a vivência de trabalhar externamente, porque eu faço visita em campo, gosto muito de estar acompanhando os técnicos, até para poder entender aquilo que a gente vai oferecer. E eu passei 2 situações bem complicadas, assim, bem caóticas. Era isso que a gente queria ouvir. Uma delas foi num terminal lá em Santos, né? Que a gente tinha que subir até, eu não sei quantos metros, acho que tinha tipo equivalente a um prédio de 4 andares, 5 andares, não lembro bem a altura, mas era muito alto. E a gente tinha que ir na cabine, era um RTG, eu não sei se vocês conhecem, que é aquele sistema que Conta pra gente, RTG, o que é? RTG. Eu não sei qual é Tudo bem, mas o o que que nome, ele o que faz? significa, né? Esse RTG. Mas ele pega os containers e pesa o container e leva para o navio, entendeu? Então, É assim. aquela garra que segura, Isso, né? isso. E em um determinado momento eles têm um sistema de pesagem nessa garra, né? Eu esqueci o nome. Tipo de uma plataforma. Eles pegam esse equipamento, tem um sistema ali de pesagem e a gente ia fornecer um módulo indicador desse equipamento. Então a gente precisava conhecer lá como é que era. E aí eu tive que subir uma escadinha marinheiro e tal. E pegava um elevador. E o elevador era minúsculo, tipo, só cabia eu, o técnico líder e o operador. E aí você imagina. Uma cápsula. E tremendo, ele subindo e tremendo. E eu só ficava pensando, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, assim, foi uma situação bem crítica, assim, pra mim, né? Você que falou que você gostou, que nenhum dia é igual ao outro. Nenhum dia é igual ao outro. Tem uns dias que são diferentes. Exatamente. Então, assim, foi uma situação bem diferente, né? E eu fiquei com muito medo. Porque você não sabe o que pode acontecer, né? E você, Wendel? Conta a sua história caótica. Acho que é legal falar da história da Carla, né? Não à toa que ela está aí tanto tempo com a gente, mas na nossa área de soluções de serviço, uma mulher, o mercado industrial é um desafio grande. E lá atende a região de Santos. Esses equipamentos em altura, é porto, é lugar às vezes Sim, sujo, alto. Então. É um desafio. E ela é o nosso modelo aí de negócio. A Carla tem, né? Enfrenta qualquer parada, né? Sim, o ambiente... Tem uma credibilidade muito grande lá com os clientes, porque não quer dizer nada ser mulher, ela sabe o que está falando e o pessoal respeita. É, bem legal. Bacana. E cara, bastante perrengue aí, né? Principalmente como técnico, você pega cada situação, às vezes de almoçar sentado em calçada, embaixo de viaduto, comendo marmita. Porque assim, era bem mais novo na fase inicial de técnico ali, eu peguei o período que a gente estava migrando de muita balança, transformando balança mecânica em eletrônica. Então essas balanças mecânicas, serviços pesados, sujo, graxa, a gente ficava todo melecado de graxa. Tinha até vergonha de almoçar num restaurante, né? Porque também às vezes não dá tempo, não tem como você tomar banho, se trocar para almoçar, acabou o horário de almoço. Então assim, comia marmita, pedia marmita, comia lá sentado na calçada, comendo com os pombos em volta ali. É uma coisa assim, embaixo de viaduto. Passa essas situações.
Mas são histórias para contar. Tive uma coisa que me marcou, assim, um atendimento basiquinho, mas a situação em si foi... Para quem é da Baixada Santista, tem um morro lá, o Morro do Pacheco, um morro que, assim, não tem acesso a carro na maioria do lugar. É muita escadaria, sei lá quantos lances de degrau subir, com peso na mão, com caixa de ferramenta, tudo para atender um açougue. E na época não tinha, mas eram poucas parceiras, assim, as outras, né? A gente fazia esses atendimentos e camelar lá um monte. Chega lá todo suando, 40 graus no verão de Santos, lá um calor. Aí chegou lá, o rapaz tinha tentado trocar o fusível de vidro, ele quebrou o fusível, se cortou a balança com sangue. Nossa, esse negócio me marcou, assim, um dos, né? Tem muita coisa. Marcou mais a subida ou a descida? Eu fiquei feliz de sair de lá, viu? Mas essas coisas, história pra contar. Sempre tem um perrengue, né? Os lugares que a gente atende, às vezes dificuldade pra chegar, carro que atola. Até essa parte a gente não... Quem é da região sul, sudeste, acaba não pegando tanto quanto norte e nordeste. Mas tem técnico nosso que pega balsa, pega avião, pega barco, enfim. Atolar é padrão. Praxe. Tem história de técnico nosso que teve que passar até meio que por pedágio com índio e tudo, pagar para poder passar em determinadas rodovias. Eu fiquei sabendo dessa história. Assim, os técnicos, eles têm muita história para contar. Legal. Cara, sentar uma com hora técnico... trazer um técnico aqui, Você vai ter história. Acho que dá um podcast só dessas histórias de técnica, bem legal. A gente usa muito das histórias de técnico para nossa tirinha na revista, né, interna, a revista Tô Lendo. Não, teve a que passou pela tribo indígena. Sim. Teve recentemente a do Tonolo, que pegou um teco-teco. Verdade. Pra ir atender uma fazenda e o piloto simplesmente dormiu. Tava tranquilo, dormiu. Meu Deus do céu. Também a gente não pode esquecer de falar os nossos motoristas também, né? Eles passam também... Muitos dormem no caminhão, porque dependendo do lugar não tem hotel e tudo mais. E também passam uns perrengues, mas é legal, história para contar, a experiência. Motorista, a gente tem um que a gente é fã. Vou falar aqui. É a casa dos caras, o caminhão vira a casa deles. Segunda casa. Sandro Menezes. Sandro Menezes. @ Sandro Menezes, siga no Instagram. Siga no Instagram, é o Sandro Menezes, da filial lá de Campinas, né, de Valinhos. Cara, ele manda cada foto pra gente. Ele acho que... Compartilha muito do dia a dia. Ele acaba vivendo muito em vários lugares diferentes, como vocês falaram, e ele sempre manda as fotos. Mas uma foto mais legal que a outra. É o que você falou. A gente vai meio que vivendo o que ele vive através das fotos que ele manda pra gente. É muito legal, muito bacana. Os caras são muito cuidadosos, né? Eu não quero aproveitar o gancho aí, o momento merchan, eu falar do nosso motorista lá da filial de Canoas, o Thiago, é um cara diferenciado. Assim, o caminhão dele, cara, é um brinco, assim, não entra, para começo de conversa, não entra de chinelo e de sapato no caminhão. Já para entrar no caminhão tem um aparato ali que coloca a bota que fica guardado ali de barro. Dentro tudo limpinho, tem geladeira, o cara... Caprichoso. Então, assim, o pessoal... Acho que, de modo geral, a maioria dos nossos motoristas tem muito cuidado, porque é a segunda casa. Ele passa muito mais tempo, às vezes, no caminhão do que em casa, né? Eu conversei com o pessoal. Thiago. É legal, cara. O Thiagão, o próprio Carlos lá também, o pessoal bem caprichoso. A gente tem... Acho que tem várias, né? O pessoal aqui de São Paulo, Alexandre, todos os motoristas. Então, a galera que fica meu abraço. É para todos os motoristas. É muito legal o trabalho dessa turma aí. É o gancho. É isso. É investimento em tecnologia, em pessoas, em limpeza do caminhão, a galera ter um cuidado, é isso. A gente tem a resposta do nosso podcast. Faz diferença, né? Tudo faz diferença. O que você falou, é investimento a partir do momento que tudo isso faz com que você agregue valor ao seu produto, ao serviço que a gente presta, né? Eu acho que é o que o Rafinha falou, que vocês falaram aqui, né? É um investimento muito, muito bacana, um investimento que faz todo sentido, né? Muito, muito mesmo. Aí o pessoal vai enxergando conforme vai conhecendo. Imagina. E a tecnologia facilita, mas apesar da tecnologia, o relacionamento humano, o nosso contato pessoal, as visitas dos técnicos, os clientes gostam muito. Visita dos supervisores, dos nossos chamados RSS, são o pessoal responsável por soluções de serviço, que é o caso da Carla e outros. Esse contato, esse relacionamento, a Toledo tem muitos clientes com um relacionamento de 30, 40, 50 anos. E é isso que eu ia falar, né? Acho que a assistência técnica vai muito de confiança. O que você falou do carro, né? A gente usa sempre o exemplo do carro, que acho que é um exemplo muito próximo da gente.
todo mundo tem o seu mecânico que você confia. Sim. Você Uhum. fala assim, cara, eu não troco o mecânico, porque o mecânico, depois que eu achei o cara certo, Casa. eu não troco mais. Né? Casa Mas com ele. Você casa com ele. É verdade. Porque Isso, é. vai muito da confiança. Você sabe que o cara não vai te passar a perna, você sabe que ele vai te passar um orçamento verdadeiro, um orçamento, né? Que ele vai fazer um Justo. serviço de Justo. qualidade, vai fazer um Exatamente. serviço, né, de qualidade. Eu acho que confiança tá muito atrelada a isso, né? Sim. Falando em confiança, é uma pergunta que eu tava aqui no gancho que eu queria trazer. A Toledo, ela tem uma... A gente tem uma parte do Inmetro dentro da Toledo. Me explica... Como que é mesmo, Rafael? Eu sempre me confundo não, ali. Laboratório. A gente tem, a gente Um tem dois laboratórios, né? Exatamente. Nós Acreditados, né, pelo Inmetro. Sim. Que é um diferencial absurdo da empresa, né? A gente tem um na Matriz aqui em São Bernardo. E Sim, temos um em Salvador, também um Sim. laboratório. na Bahia, É né? isso aí. São laboratórios de massas padrões, é isso? Isso. Laboratório de massa padrão. Laboratório. É Pode falar. assim, popularmente muitos chamam de massa padrão, mas é peso padrão. Peso né? padrão. Existe os dois conceitos, né? Não queria entrar muito na parte técnica, claro. mas assim, é que quando o peso padrão, ele tem todo um formato específico, reconhecido pelo Inmetro e tal, e a massa ela pode ser... E a capacidade também, capacidade. A massa pode ser qualquer coisa ali que seja conhecido para ele usar para fazer um teste. Mas nós temos dois, que nem vocês falaram, tem aqui na nossa matriz em São Bernardo, tem em Salvador. E esse de Salvador, ele tem um diferencial que, salvo engano, ele é o único do Nordeste que tem capacidade para 500 quilos, para fazer pesos Peso até de 500 até 500 quilos. E no Brasil em geral, a Toledo tem mais de 1 milhão de pesos padrão, né? Se for considerar todos os 1 pesos. milhão de quilos? Mais de 1 milhão de quilos. Fazer uma conta por baixo aí, só de peso de 20 quilos, mais as nossas OMCs que carregam 11 toneladas cada uma. Como? 11 toneladas caminhão? de peso padrão. Cada caminhão Cada consegue caminhão, carregar 11 toneladas de peso padrão, só de peso, né? E mais o peso do caminhão que também é utilizado no teste. E os pesos que os técnicos usam e tudo, com certeza mais de 1 milhão. importante tanto para Toledo, né, eu acho, e quanto Sem para dúvida. o mercado em geral, né, para os clientes. E nós fazemos muito lá em Santos reforma de peso, como uma área muito agressiva, né? Então, assim, o peso fica bem detonado. E aí, nós mandamos para o laboratório, eles fazem todo um trabalho de usinagem, pintura, ajuste. Meu, o peso sai de lá novo. Então, fica um O trabalho peso muito legal. padrão, a gente fala, né? Mas para que ele serve? Ele é uma garantia de que aquilo tem 500 quilos, é algo assim, né? Pra gente fazer uma calibração, eu preciso garantir que essa massa... Tem 500 quilos e eu vou usar Precisamente como 500 referência, entendeu? Entendi. Para poder comparar, verificar se a balança está pesando corretamente. Basicamente é isso. Basicamente é isso. E tem alguns clientes que têm isso justamente porque às vezes que seja 500 gramas para ele é uma perda absurda. Então eles fazem esse processo de verificação ali a cada Diária. troca de turno, diariamente, enfim. E até dentro dessa, pegando essa questão de peso padrão, na nossa área voltando lá na balança de fluxo, que é essa que pesa a carga que entra e sai do navio, existe até também sistema de verificação de peso automático, que como ali é tudo muito rápido, né, esse pit stop entre a troca de um navio e outro, existe sistemas que fazem essa verificação de forma automática. Então, mais uma vez, a tecnologia associada também à calibração também. E isso entra, o sistema de calibração está dentro do sistema da assistência técnica, né? A calibração, né? Sim, braço da... um braço, é um dos escopos. Isso normalmente faz parte do programa de manutenção, porque na verdade é manutenção e conformidade. E aí sempre tem que entrar a calibração nesse plano de manutenção. Tá sempre no plano. Que a gente faz essas verificações periódicas, né? Vocês têm um plano. Calibrações. Que é o que vai Gosto garantir no final das coisas, é o que vai garantir no final de tudo que o equipamento tá pesando corretamente, né? É o que vai dar, é o crivo ali. E no final, o técnico normalmente emite certificado. E mais uma vez, falando da tecnologia, o nosso certificado hoje tem um QR Code, né? Que ele pode ler isso daqui, ele verificar quando a balança foi calibrada pela última vez, o número do certificado. A etiqueta que é colocada no equipamento, ele consegue, lendo esse QR Code, ele acessa o certificado, consegue ter essa rastreabilidade. A gente vai falando e vai lembrando as coisas da tecnologia. Aí. O sistema de qualidade da empresa, né, é super importante ter esses certificados também, porque eles sofrem auditorias constantemente. Então, é bem legal. É E aí, bastante Rafinha? coisa, hein? Eles responderam a pergunta, você achou?
Você custa investimento? Cara, Pô, várias vezes, Depois, né? depois dessa, Acho que eu é um investimento Ó, muito depois barato. dessa, eu vou sair daqui e trocar o óleo do meu carro. Agora. Porque eu fiquei com medo. Tô não, brincando. tem que Tô fazer a brincando. manutenção preventiva. Fazer uma manutenção Sim. preventiva. Preditiva, aprendi, eu não sabia. Eu ouço esses termos, eu ficava, é igual, não é. É, Bom, viu, esses momentos telecurso que a gente faz Sim. brincando, mas é excelente. Se eu tenho dúvida, Legal. acho que mais alguém deve ter. Com certeza. Mas agora tem Agora aquele quadro. É o quadro. O quadro. Na verdade, Rafael, me Antes, peço perdão. Desculpa. Porque. Não, eu que peço desculpas, porque eu acabei pulando uma pergunta inicial no início. Inicial do No início. início. Não, ainda É- bem. primordial do início. Me perdoem. Todo começo de podcast, a gente faz uma pergunta pessoal pra vocês. Eu não queria deixar passar isso, porque é muito legal. Sim. A gente sempre fala sobre vocês, sobre os convidados, essas vozes de peso que a gente traz. A gente quer saber uma coisa que ninguém sabe do Wendel, da Carla, da Olga Carla, que é Não me compro. que vocês vão contar pra gente. Porque, ó, Carione veio aqui, a gente ficou sabendo que ele já foi cabeludo. Isso Eu ninguém não sabia. Ninguém sabia. Ninguém imaginava. Danilo nos contou que ele é piloto de avião. Meu Deus, louco. Cara, É, eu vi isso aí. Loucura. Me surpreendeu. o que vocês O que podem vocês têm contar? guardado aí? Que ninguém sabe, ou poucas pessoas. Bom, Olga, assim, comece. Eu não me recordo, assim, de algo bem específico. Mas acho que é uma curiosidade até em relação ao que o pessoal comenta muito, né? As pessoas acham que eu não gosto do meu nome. Do Olga Carla. Né? Do Olga, na verdade. Mas não. Criou-se um mito na Toledo. A gente até brinca. Eu brinco muito sobre isso. Criou-se um Breaking mito na news, Toledo. breaking news. Olga, você gosta de ser chamada de Olga? Pode ser chamada de Olga, não tem problema. É porque em algum momento alguém me perguntou, prefere Olga ou Carla? Né? Não, prefere não. As pessoas costumam te chamar de Olga ou mais de Carla. E aí eu falei, costumam me chamar mais de Carla. E pronto, criou esse mito de que as pessoas tinham até medo de me chamar de Olga. Ou não, Carla. Olga, não, Carla, já vai lá e volta. Então é bem engraçado, porque recentemente eu ouvi até isso de várias pessoas falando que, nossa, eu ficava preocupada de te chamar de Olga, achando que você não gostava. Quando a gente começou a conversar, eu ficava me policiando porque tinham me contado essa história mesmo. Falou assim, ó, ela prefere que chama Carla, ela não chama de Olga. E eu falei, mas Olga é tão bonito. Olga Carla, então, o conjunto é muito bonito. Eu acho lindo, é um nome lindo. Mas é que assim, é comum as pessoas me chamarem mais de Carla. Então, quando alguém me chama de Olga, você acha, acaba soando um pouco estranho. Desde a mas infância, é isso? não quer dizer, desde a infância. Carla. Carla. Carlinha, não Olguinha. Carlinha, Olguinha. Essa é diferente, pô. Então, mas é isso. E não, na verdade não, porque eu acho até um nome, faz parte da minha história, né? Um nome forte, eu acho um nome bonito. Então você que encontrar com a Olga, pode chamar ela de Olga sem problema Sem nenhum. tomar Tranquilo, um tapão consciência na limpa. orelha. Não vai tomar um tapa na orelha. Não, pelo amor de Deus. E você, Acho que é Wendel? isso. O que você tem Cara, aí? que ninguém sabe, é difícil, mas... Eu sei Curiosidade, algumas, mas eu quero ver se ele vai soltar. Se ele não Curio- soltar, eu entrego. Curiosidade, assim, eu sou formado em jornalismo, acho que alguns mais próximos de mim sabem, né? Nunca atuei na área, fiz alguns freela na época, gosto bastante de ler, de escrever, essas coisas. Me formei em jornalismo, já estava na Toledo na época. Isso que é uma curiosidade, poucos sabem, e que eu também... que eu acho que é esse que ele... apesar de... Eu, como gosto muito da parte de finanças, investimento, na época da pandemia eu fiz um canal no YouTube, mas ele tá meio paradinho lá, pretendo voltar, se Deus quiser, uma hora aí com mais calma. Nessa transição minha de Porto Alegre para cá, eu acabei não conseguindo fazer um lugarzinho para eu gravar, e também tô aprendendo coisa nova na minha atividade nova, tem sido desgastante. Tava fazendo uma pós-graduação que eu concluí, o TCC, então a vida é um pouco corrida. Mas tá lá, os vídeos estão lá, eu fiz um canal pra... YouTuber, então. não YouTuber. pode, é um aprendiz de, né? Qual o nome do canal? Simplifica. Simplifica e fala sobre finanças. Sobre finanças, investimentos, assim, foco pra iniciante, né? Pessoa física em geral, assim, não entro Pra especificamente ajudar mesmo, né? pra ajudar. Pra Algo que pessoas. me ajudou, na verdade, assim, né? Eu tava numa fase ali complicada, aquela época pós-pandemia também, e para mim foi um passatempo, e é um assunto que eu gosto, então eu fazia com prazer, gostava, e gosto ainda, até hoje estudo sobre isso, e não falo nada sobre um tipo específico, mas desde o basicão até algumas coisas um pouco mais complexas aí, mas é isso. Interessante. Que legal. Temos um Eu youtuber gosto. na mesa. Não, um aprendiz. Eu dei uma olhada no canal do Wendel. Legal. Então,
Simplifica, pô, legal, ó, viu? Muita gente não deve ter conhecido. Por isso que eu peço desculpa por ter pulado, mas eu falei, não ia deixar passar. Tá? Depois dessa, agora eu vou me sentir na obrigação de voltar. Tem que voltar, por favor. Vai ter opressão aí. Agora dá. Legal. Vai ter mais inscritos ainda, né? Agora, Agora com ó, essa Deus divulgação. Sigam o canal do Wendel. É. Simplifica no YouTube. Legal. Obrigado. E agora, pra gente Encerrar. a gente tem um quadro que é o Dicas de Peso. Qual dica você daria pra alguém que tá entrando no mercado? Qual dica você daria pra um cliente? Ó, pessoal, manutenção, fica alerta, Sim. fica atento. Dicas de vocês, olha pra câmera ali e fala do fundo do coração de vocês. Olga primeiro. Vai lá. Ou Carla, ou Olga, ou Carla. A gente sempre fala isso, porque quem a gente traz aqui são pessoas muito relevantes, pessoas que estão no mercado, que sabem muito bem do que estão falando. O que vocês gostariam de ter ouvido lá atrás, quando vocês começaram? Pensa nisso. E o que vocês podem compartilhar com o pessoal aí que está assistindo? Bom, para o pessoal novo que está chegando, né? Eu acho bem interessante que eles não parem de estudar, sempre estejam atentos, né, às novidades, principalmente nesse mundo da pesagem, na tecnologia, porque a evolução está sendo muito rápida. Então, se a gente fica parado, se a gente deixa de acompanhar, de buscar conhecimento, a gente fica ultrapassado mesmo. Então, eu acho bem interessante essa questão do conhecimento. Sempre buscar um conhecimento, nunca deixar de estudar. Eu acho que é basicamente isso. E para os clientes, né, que estiverem nos ouvindo aí, que contratem um plano de manutenção preventiva, né? Tem que fazer. Por favor, faça um plano de manutenção preventiva para que você não tenha mais problemas e nem tenha um gasto muito, né, alto. E tenha uma confiabilidade mesmo do teu processo de pesagem. É basicamente isso. Fez seu nome, gostei. Boa. Assim, para quem, acho que vale não só para quem está na Toledo, de modo geral, todo profissional, eu acho que tentar ser uma pessoa um pouco mais horizontal, assim, não, é muito comum, às vezes a pessoa começa a estudar, vai para a área técnica e ela faz um técnico, depois faz engenharia e vai sempre. É legal, mas eu acho que também é importante abrir os horizontes para outras áreas. Eu sou um exemplo disso, por isso que eu estou até colocando. Eu acho que isso me beneficiou bastante, assim. Jornalismo, o que tem a ver com a Toledo? Basicamente, não tem nada com a minha carreira, né? Mas me ajudou muito. Gestão de pessoas, marketing, assim. Por mais que a pessoa seja da área técnica, eu acho que conhecer um pouco de economia, de investimento, acho que a pessoa abrir um pouco o leque, conhecer outras áreas, né? Que nem o último episódio, o próprio Danilo, que é engenheiro, veio da área técnica, tudo agora foi estudar do agro. Pô, achei muito legal ele ter falado isso. Então, acho que ter um pouco dessa questão de abrir amplitude, né? Ali, eu acho que isso ajuda em todas as carreiras. E leitura, né? Acho que hoje tá tudo muito mastigado, muito fácil na nossa mão. A gente, isso é verdade. As pessoas o brasileiro, infelizmente, já não tem muito hábito de leitura, mas está cada vez se perdendo mais. E é um conhecimento tão barato, né? Pô, você pega um livro lá de, sei lá, 400 páginas, 300 páginas. Imagina o trabalho que deu pro cara consolidar tudo aquilo ali e vende por 30, 40, 50 reais. Cara. E às vezes um livro daquele vale mais do que uma pós-graduação, posso te dizer, cara. Eu já fiz, assim, alguns cursos que não chegam no chinelo de alguns livros que eu já li. Eu li um livro recentemente. Dá dica de livro do Wendel, por favor. Psicologia financeira, cara. Assim, ele não é especificamente sobre investimento. É tudo pra nossa vida quando a gente vai tomar uma ação que envolve a parte financeira. Cara, que livro. Assim, muito legal. Se pudesse indicar, então, fica essa dica. Não, pode indicar. Psicologia, a casa é de vocês. Psicologia financeira. Então, assim, eu olho um livro daquele, acho que eu paguei, cara, acho que não foi 40 reais, se eu não me engano. Nossa. Você olha um conhecimento que, se transformar aquilo num curso, numa pós, ou sei lá, que não seja uma pós, mas um curso mesmo, vai ser vendido por um valor muito, muito maior. Então, acho que leitura faz um diferencial, ajuda muito. Wendel, eu vou precisar fazer uma... Já falei demais. Não, mas eu achei... Putz, o que você falou agora me deu abriu minha mente, assim, porque todo episódio que a gente falou de tecnologia, né? Já reparou? Sim. Carione, a gente falou com a Karina, com vocês, tecnologia. A tecnologia ajuda muito a gente. Você falando de leitura, pô, um livro é 40, 50 reais. Hoje, graças à tecnologia, a gente tem livros ali de R$1. Você vai ali no Kindle, na Amazon, ali aqueles livros que você pode ler pelo celular. Você não precisa mais nem ter o livro físico. Você pode ver um audiobook, que também te ajuda. Não tenho tempo para ler. Põe no ouvido. Vai no seu fretado, no seu ônibus. Você ouve. Ó como a tecnologia ajuda
nisso Nisso também. também. Tá em todo lugar, né? É E isso ajuda mesmo. muito a gente. Cara, Verdade. é isso. Lindo. E aí, Rafinha, Legal. gostou do papo? Gostei e aprendi bastante. Oh, que bom. Aprendi, Legal. porque mesmo a gente estando na empresa, trabalhando ali dia a dia, Tem sempre algumas, tem coisa nova. sempre. Sempre tem. Cada um tem a sua peculiaridade, né? Legal. Muito legal, viu? Você. Gostei. Eu adorei, pelo amor. São quando eu falo vozes de peso, é porque vocês não estão aqui à toa. A gente chama só o creme de la creme. Já que a gente falou demorrage, a gente vai chamar o creme de la creme. A gente chama sempre as Isso. pessoas que são relevantes, que a gente Nossa. admira, né? A gente admira muito as pessoas que a gente vem trazendo. Não dá pra trazer todo mundo. Sim. A gente queria trazer todo mundo. Mas muito obrigado por vocês terem vindo. Eu Queria que agradeço. Agradecer, obrigado, muito. Wendel. Obrigado, Prazer. Olga, que subiu a serra. Subiu subiu a a serra serra. pra vir aqui. Exatamente. Eu E- que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim foi um desafio, porque eu de início não queria, né? Eu estava bem apreensiva, como eu tô até agora. Estou ainda um pouco nervosa, mas assim, é uma experiência bem legal, é interessante e leva Tirou de bastante... letra. E leva isso. bastante conhecimento para as pessoas que não entendem, né? Não conhecem Uhum. o mundo da AT, da assistência técnica. Boa. Não, também, muito feliz, gostei bastante. Gostou, participar, Wendel? pô, bem legal, fala a verdade que eu tava empolgado. Eu sou um consumidor de podcast, né? Eu tava comentando, eu troquei o rádio pelo podcast, eu gosto muito de rádio. E muito legal participar, agradeço, uma responsabilidade, que nem eu falei no início, estar aqui representando um pouquinho da assistência técnica, a gente sabe que jogar em time grande não é Sim. fácil, mas a gente está aqui, espero que tenha agregado aí um pouquinho. Obrigado e parabéns Demais. pelo projeto de vocês aí. Oh, Muito legal. legal essa iniciativa e que tenha vida longa aí, que não Opa. pare, Sim. tenha muitos episódios. E aí, Rafinha, convida as pessoas, fala pra eles. Ó, se você chegou até aqui, assistiu todo o podcast, ó, comenta no chat, tipo, simplifica a Olga. Que isso, hein? Você entendeu todo o programa, né? Fica mais fácil. Boa, mandei bem, mandei bem. Boa demais. A gente já pegou os Demais. dois aqui, ó, a peculiaridade dos dois, aí quem chegou até o final vai entender. Quem assistiu só metadinha vai falar, o que é isso? Boa. Gostei. Pra saber se a pessoa assistiu até o Até final. o final, pô. E ó, Legal. agradecer todo mundo e pra você, ó, clica no sininho, segue aqui o Vozes de Peso, dá um joinha pra todo mundo ver esse podcast e saber um pouco mais sobre assistência técnica, sobre a AT, nossa íntima AT. AT, exatamente. E Eles podem assistir pelo YouTube, se você tá vendo pelo YouTube, e também pelo Spotify, né? Spotify, gente tá no não quer Spotify. ver, tá no fretado, tá no carro, tá no trânsito. Às vezes, meu, aprende uma coisa nova no trânsito, põe no Spotify lá, É isso. beleza? Muito obrigado, galera. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, hein? Tchau, tchau, até mais. Tchau. Valeu. Legal, gente.